integrantes do projeto Observatório da Universidade, estamos dando início a mais um programa Semana em Revista, correspondendo ao período que vai de 29 de setembro a 5 de outubro de 2013. Vamos começar registrando um sistema, um programa que permite avaliar quais são os sites mais assistidos na internet em todo o mundo. Esse é um trabalho baseado no MIT, Massachusetts Institute of Technology, e que mostra, pelo menos no mundo ocidental, o Google e o Facebook como programas mais acessados nos diversos países. Na China há um correspondente do Google, até porque há uma censura do governo chinês aos sites de busca e quais sites são proibidos. Então há um programa chinês que já é em número, mas não em espalhamento geográfico, que está entre os dois, três, segundo, terceiro, dependendo da época, como mais assistidos do mundo, mas é concentrado na China. Eu tentei entrar nesse site, mas muito lento, não consegui entrar. Então, quando você entra na internet, você pode assistir, quer dizer, o mundo, o que o mundo assiste na internet, e uma das coisas que o mundo assiste na internet é o próprio fim. Então nós registramos aqui uma entrevista do professor Oppenheimer, evidentemente não é o Oppenheimer da bomba atômica, que deve ter contribuído para o mundo, para o fim do mundo ficar mais próximo, sem dúvida nenhuma, mas é um Oppenheimer bonzinho, um Oppenheimer do IPCC, que é o painel internacional para mudanças do clima, e que alerta para o aquecimento global, para o degelo do Ártico, entre outros processos que indicam uma interação com a atividade industrial, atividade econômica de um modo geral. Essa questão ainda suscita polêmicas, porque, por ora, estamos atravessando um período de platô da temperatura global. Então, há 15 anos que ela não sobe. Mas, segundo o professor Oppenheimer, esses platôs acontecem e, normalmente, depois deles há uma elevação da temperatura. E o alerta dele, como sempre, é no sentido de procurar usar a energia de uma forma mais inteligente, de reduzir o desperdício, enfim, a agenda ambiental que hoje foi assimilada até por partidos conservadores, como é o caso da Alemanha, em que a agenda do Partido Verde foi toda assumida pelo partido da Angela Merkel, que se reelegeu aí com uma facilidade muito grande. Outras coisas que a gente assiste na internet por exemplo, o desembarque de 2.000 cubanos nessa semana no Brasil para o programa Mais Médicos, o que certamente vai colocar mais lenha na fogueira, na medida de que há muitos desacertos nesse programa e a sua eficácia ainda resta para ser demonstrada. Falando de cubanos, vamos falar aí de sindicatos, a USP, que vem sendo invadida por manifestantes com marretas, pedras, e a oligarquia que a domina já há muitos anos, ela caiu no conceito do ranking da THE, que é uma dos rankings mais conhecidos em termos internacionais,
Essa notícia foi amplamente comentada, né, na mídia e também por dirigentes de universidades, tanto da USP como da Unicamp, que estavam entre as 200 melhores universidades do mundo, caíram. O reitor da UFRJ não, pelo menos a sua manifestação não foi ainda divulgada na mídia, se é que houve, mas o reitor da USP disse que todas as universidades latino-americanas caíram. A da Unicamp diz que a Unicamp não caiu, foram as outras que subiram. Então, alguns dirigentes da THE se manifestaram dizendo que é a pouca internacionalização das universidades brasileiras, que está se refletindo numa produção de pesquisa que não é competitiva. Enfim, cada um dá a sua explicação, mas o fato é que a universidade brasileira está dentre dois extremos, de certa maneira, assim como o Brasil. Um lado, a oligarquia, que tudo quer para si, desvirtua o processo de seleção de docentes, desvirtua o processo de recompensas, na medida que cria as suas igrejas. E do outro lado, os sindicatos e o movimento estudantil, que tem uma agenda de universidade popular, não estão muito interessados em pesquisa de internacional, de publicações, estão interessados mais em aplicações na área de saúde, na área da educação, e principalmente na questão da gestão, que deveria ser feita por assembleias amplas, que tornam a administração mais emperrada ainda. Então, entre esses dois extremos, realmente não há universidade que sobreviva. E é isso que acaba acontecendo. Numa entrevista, aliás, bastante elucidativa, né, do que acontece, o reitor da USP faz dois comentários, né? Ele justifica a queda em termos de que, na verdade, todas as universidades latino-americanas caíram. Então, é uma tendência por causa do que está acontecendo na América Latina, mas, ao mesmo tempo, corrobora as reivindicações de sindicatos e de entidades estudantis, porque ampliou o colégio eleitoral para indicar reitor. Esse é um tema que está muito forte na USP, porque a reivindicação desses movimentos é de eleição direta, como existem nas federais, e o reitor resolveu ampliar o colégio eleitoral, de certa maneira reagindo a isso, quer dizer, de certa maneira admitindo que esses movimentos têm alguma razão em reivindicar essa maior participação da comunidade na indicação do reitor. É bom lembrar que a mantenedora da USP é o governo do Estado, então o reitor precisa ser aprovado pelo governo do Estado, assim como os reitores das federais precisam ser aprovados pelo ministro da Educação, né, / Presidência da República. Então, a crise das universidades brasileiras passa por aí, por uma crise de poder, semelhante a que o Brasil passa também. Para finalizar o nosso programa, rendemos nossas homenagens ao escritor Paulo Coelho, que cancelou a sua presença na Feira de Frankfurt em protesto pelos critérios de seleção que o Ministério da Cultura aplicou na formação da comitiva. Ele diz que mais da metade ele nunca viu, nunca escreveram nada, não tem a menor relevância, enquanto muitos autores, principalmente autores jovens, foram excluídos. Então, o Paulo Coelho, que foi tão hostilizado pelos intelectuais de esquerda, dá o exemplo e demonstra muita confiança
na sua obra, que aliás foi já traduzida no mundo todo. E é muito popular, por exemplo, no Irã. Paulo Coelho é um escritor muito conhecido no Irã. É curioso isso. E esse é mais um recado do que o Ministério da Cultura está fazendo. Ele de passagem criticou aquela questão da moda ter sido incluída aí nas linhas de financiamento do Ministério, porque ela já tem financiamento natural das grandes grifes, né? Então não seria necessário mais financiamentos, a não ser que o Ministério da Cultura esteja pensando em criar uma grife própria de moda. Enfim, a semana termina com terremotos na política, mas esse não é um tema assim de foco do projeto Observatório, embora as propostas para a universidade que os diversos candidatos à presidência da República venham a oferecer serão tema, sim, de nossa discussão. E esperamos que eles comecem a produzir logo quais são essas propostas, quais são as suas propostas para a universidade brasileira. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.